Se você quer ser melhor do que 99% das pessoas no mundo, você tem que fazer o que 99% das pessoas não fazem. Eu sei que essa frase pode parecer muito clichê, e de fato ela é clichê, mas é uma frase que, estatisticamente falando, faz muito sentido. Ao contrário do que tu pensa, para ser melhor do que 99% das pessoas, ou seja, fazer parte daquele 1% topo de pirâmide, não é difícil, mas é você que complica. Muitas pessoas vendem soluções complexas e mirabolantes até porque ficam mais bonitas e mais fáceis de vender. Enquanto, na verdade, ser melhor do que 99% das pessoas no mundo requer apenas alguns passos. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que tu precisa fazer para fazer parte daqueles 1% melhores do mundo. Uma vez se dedicando nesse processo, que pode levar alguns meses, pode não, ele vai levar alguns meses, é muito provável que tu consiga evoluir. Mas é muito importante também, para que tu consiga manter essa constância, tu perceba e recompense o processo e não apenas o resultado final. Manter a constância depende diretamente de tu conseguir recompensar o processo. Tu tem que entender que quando tu inicia uma academia, tu não vai estar com o braço do Paulo Musi em 2 meses. Se tu começar a fazer uma dieta, tu não vai estar com o corpo, o shape que tu almeja em apenas algumas semanas. Se tu começar a estudar e almeja um vestibular, almeja um concurso público, tu não vai conseguir alcançar ele em apenas alguns dias. As coisas valiosas levam tempo. Nesse vídeo aqui eu vou te dar alguns passos simples e extremamente eficazes de que eu tenho certeza que se tu colocar em prática, com certeza vai te ajudar a chegar no teu objetivo, seja ele qual for. Passo número 1, module o seu ambiente. Para tu alterar os teus hábitos, sejam eles funcionais ou disfuncionais, é extremamente importante, e anota isso, é muito importante que tu altere o teu ambiente, e não que tu tenha apenas motivação ou força de vontade. Facilita o teu processo. Então, se tu quer parar de beber, se tu quer parar de fumar, se tu quer parar de consumir pornografia, é muito interessante que tu altere e que tu controle o teu ambiente, incluindo pessoas que tu anda e convive. Muitas vezes são essas pessoas que despertam o gatilho, que são o gatilho, que te fazem cair nesses vícios ou hábitos disfuncionais. Às vezes tu nem quer beber, mas tu sai com aquela pessoa, a pessoa tá bebendo e ela te instiga a beber. E tu vai lá e bebe, mesmo tu não querendo fazer isso. É muito mais eficaz tu modular o teu ambiente, né, do que simplesmente tentar mudar isso por força de vontade, né? Tu sair com a pessoa que geralmente tu sai pra beber e dizer, não, eu vou sair com essa pessoa e não vou beber. É muito mais fácil tu simplesmente, e infelizmente é assim, pessoal, tu cortar essa pessoa, ou diminuir, ou mudar a forma com que tu se relaciona com essa pessoa. Tu quer sair com ela, beleza, vão tomar uma água, vão para um outro ambiente, mas não vão pro mesmo ambiente, seja ele físico, ou até mesmo com as pessoas, se tu quer parar de fazer aquele mesmo hábito que tu faz sempre quando tu tá com essa pessoa. Passo número 2, controle o seu emocional, tenha inteligência emocional. As pessoas que chegam mais longe não necessariamente são as pessoas mais inteligentes, e sim as pessoas que mais controlam o seu emocional. Então, se você quer fazer parte dos 1% melhores, ou seja, se você quer ser melhor do que 99% das pessoas do mundo, tenha o controle emocional em dia. E para ter o controle emocional em dia, preste atenção nos teus sentimentos, consuma conteúdos que te informem, te eduquem, te auxiliem no processo e principalmente controle o seu estresse. Perceba o que te estressa no dia a dia e tente ao máximo amenizar isso. Tenha um plano, um projeto para que, se no momento não dá para cancelar, ou às vezes é uma pessoa, né, um ambiente, às vezes é a tua própria casa, se tu não consegue simplesmente sair, tenha um projeto, um plano de acabar com isso no médio e longo prazo. Uma recomendação de livro especificamente para esse passo de inteligência emocional é Inteligência Emocional, do escritor norte-americano Daniel Goleman. A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Recomendo demais esse livro, eu vou colocar na descrição. Passo número 3. Tenha um sono de qualidade. E aqui um sono de qualidade não é só em quantidade, tá? De 7 a 9 horas para pessoas adultas. Para crianças muda um pouco. É tu ter uma higiene do sono adequada, que depende de processos. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando exatamente como que funciona, né, um vídeo mais adequado para tu entender como é importante o sono. Vai ter um vídeo exclusivo para isso. Então já se inscreve aí e não perde os próximos vídeos. Mas voltando pro sono, se tu não dormir bem, o teu organismo ele fica muito bagunçado, tu fica muito mais impulsivo, tu se torna muito menos produtivo e também muito mais irritado, né? Tu se irrita muito mais fácil.
Ao contrário do que as pessoas falam por aí, dormir não é perder tempo, e sim investir na qualidade do funcionamento do seu motor, do organismo, que é o teu cérebro. Existe uma frase do Abraham Lincoln em que ele diz que se tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, ele passaria 40 minutos apenas afiando o seu machado. E nesse contexto, né, de produtividade, o teu machado, o teu afiar o machado é o teu sono. E a recomendação que eu vou dar de livro agora sobre sono é Porque Nós Dormimos. Esse livro aqui já é um pouco mais famoso, A Nova Ciência do Sono e do Sonho, do Matthew Walker. É muito bom, vou deixar aqui na descrição também o link na Amazon e o nomezinho dele. Passo número 4, exercício físico. O exercício físico ele não faz bem apenas para o corpo, ele faz bem também para o cérebro. O exercício físico, seja qual for ele, ajuda demais no controle emocional, ou seja, no passo 2, te ajuda também na qualidade do teu sono, ou seja, no passo 3, e também ele aumenta demais a tua autoestima, sem contar dos infinitos benefícios que ele tem para o teu sistema imune e outros. O exercício físico já é uma coisa muito mais difundida da tua importância, então encontre um exercício físico que faça sentido para você, que você se identifique e mantenha uma prática regular, que é o que importa no final das contas. Até porque tem uma frase que eu digo muito para as pessoas que estão próximas a mim, que é: qualquer pessoa consegue fazer exercício, fazer dieta, acordar cedo, arrumar a cama e estudar bastante durante pouco tempo, 1-2 meses, mas são pouquíssimos os que fazem isso durante 1, 2 e vários anos, que é o que faz a diferença realmente. Então, não foque no curto prazo, foque no médio e longo prazo, que é aí que está o ouro, na verdade. Então, foque no médio e longo prazo. Tente colocar esses hábitos e mantenha-os regularmente pelo resto da tua vida. Sempre enxergue esses hábitos não como algo que tu vai fazer agora para recompensa vir daqui 2, 3 meses. Pegue esses hábitos, joga eles na tua vida para sempre e veja aí sim o resultado que isso vai trazer para tua vida. Simplesmente vai modificar o significado de tudo. Passo número 5 tem a ver com neuroplasticidade cerebral. O primeiro ponto que tu deve entender é que o teu cérebro ele é plástico. Isso significa basicamente que ele muda estruturalmente conforme tu vai dando para ele novas experiências e com as consequências dessas experiências. Ou seja, você é sensível aos seus comportamentos e às consequências dos teus comportamentos. Olha que legal isso aqui. Sabendo que o teu cérebro ele se modifica, ele se recompõe, se reconstrói totalmente com novos estímulos, e unindo a isso o conhecimento de que tu é sensível às consequências dos teus comportamentos, entenda que as tuas atitudes e as consequências das tuas atitudes vão motivar ou vão te desmotivar a continuar fazendo esse comportamento. É por isso que o uso de drogas é muito difícil de combater, porque eles alteram os circuitos de recompensa do teu cérebro de forma forte, porque tu bota coisas exógenas no teu corpo, fazendo com que tu busque novamente aquela droga. E pessoal, o mesmo acontece para qualquer outro comportamento. É claro que de forma muito menos agressiva, porque tu não está colocando nada exógeno no teu corpo, mas funciona da mesma forma. Se tu quer falar em público, por exemplo, dependendo do resultado, a performance em falar em público, se tu vai ser envergonhado ou se tu vai ser aplaudido, você vai ter a propensão em voltar ou não voltar a repetir o comportamento de falar em público. Por isso que é muito importante, dependendo do que tu quer fazer, nesse exemplo de falar em público, que tu vá se expondo aos poucos a esse comportamento. Então, comece falando com o porteiro, com a tua turminha, e não que tu comece falando em um ambiente grande, é claro, para tu não ter um resultado muito negativo e simplesmente cortar a tua chance de voltar a falar em público. Presta atenção nessa frase que eu roubei do grande Esli Delamagari. A consequência do nosso comportamento, presta atenção, a consequência do nosso comportamento tende a determinar a probabilidade desse mesmo comportamento voltar a se repetir. Entenda isso, use esse conhecimento ao teu favor, afinal o conhecimento é poder. Então, se tu quer fazer determinado comportamento virar um hábito para ti, module o ambiente para que o resultado desse comportamento seja positivo e te incentive, te motive ainda mais a fazer e repetir esse comportamento. E em momento algum eu disse que tu precisa ter o carro do ano, né? Tu tem que estar morando numa mansão de luxo para que tu seja melhor do que 99% das pessoas do mundo. Afinal, não é isso. Fazer parte do 1% basicamente precisa ter saúde física e mental para desempenhar as funções que fazem sentido para você na tua vida. E para os finalmente,
Não fique buscando coisas sem sentido. Não fique fazendo coisas sem sentido apenas para agradar os outros. Isso resulta em uma vida vazia que no futuro pesa. Afinal de contas, a satisfação está onde as pessoas dizem que não. A satisfação está nas coisas simples.